ótica ainda lá, ó. Tô por cá ainda. A Dani tá no movimento ainda. A ótica ainda não deixou ela. Nossa, hoje tive um dia bem corrido, gente. Nossa, a gente tá terminando um treinamento e tá muito puxado, porque 90 lojas para andar, então é bem puxado. Quando for 8 horas, a gente começa direitinho aqui. Então, tem Aracaju aqui. Você é de onde, Dani? Eu tô em Rondônia, de Paraná. Nossa, que legal. Eu sou a única mineira perdida aqui, gente. Tem nenhum mineiro aí? Jefferson, Yasmin, Jéssica. Eu, na verdade, eu nem sou mineira. Eu sou uma paulista que mora em Minas há 12 anos. Aí aprendeu a comer pão de queijo, gente, acabou. Aí vira mineiro, começa a falar trem, aí acabou. Ô, Fernanda, você tá há quanto tempo em ótica? 4 anos. 4 anos? Você gosta, Fê? Ai, eu amo. Eu me encontrei no ramo óptico. Ah, que E legal. só de Carol, eu nunca fiz parte de nenhuma outra rede de óptica. Entendi. Você sempre foi da Carol. Foi, eu era da Carol lá de Penedo, Alagoas. Aí minha mãe é paciente de hemodiálise e foi transferida para fazer o tratamento aqui em Aracaju, porque lá a gente não tinha suporte. Aí a minha patroa de lá entrou em contato com outro franqueado daqui, e aí conseguiu uma vaga para mim aqui e eu fui transferida. Ah, que legal. Eu trabalhei na Óticas Carol do interior de São Paulo, em Sorocaba. A Carol que eu trabalhei foi antes de ser vendida. Eu trabalhei para a dona Cidinha e o seu Odilon, que são os donos, os primeiros donos da Carol, que definiram o nome, que trouxeram a marca, ou seja, né, uns 20 anos atrás, gente, vamos esquecer esse assunto. Mas eu trabalhei no interior de São Paulo, em Sorocaba, lá onde a Carol nasceu mesmo. A Óticas Carol nasceu lá em Sorocaba. Aí o Jefferson não está mais sozinho, tem aí agora o Paulinho. Paulinho, conta pra gente de onde você é. Olha, as minhas de Lavras. Tem um pessoal escrevendo aqui. A Silvana eu conheço, de Viçosa. Há uma mineirinha aqui, né, gente? A Verônica eu conheço, de Poços, de Caldas. Já prestei consultoria lá para a ótica dela. Ó, gente, mais alguns minutinhos, tá? Pra gente começar no horário certinho. Eu comecei, gente, quando eu tinha 17 anos na fotótica em São Paulo. E foi assim, meu segundo emprego, né? Aí eu comecei como assistente de vendas na fotótica. A fotótica naquela época era uma rede muito grande. Hoje em São Paulo ela se transformou em Granvision, não sei se tem algum paulista aqui, mas ela. Aí o Paulinho falou que ele é lá de Amargosa, na Bahia. Gente, acho que eu posso ir na ótica de vocês dar treinamento, tá? Eu gosto de passear, tá? Vocês estão num lugar bacana. Ó, ele iniciou na Carol também. Todo mundo já foi Carol um dia, né, gente? Eu gostava de trabalhar na Carol. E aí eu comecei na fotótica, depois eu saí da fotótica, eu fui para Ótica Santa Luzia, que se transformou numa Carol. Depois eu trabalhei na Rede Dax em São Paulo. Fui para Carol mesmo, depois que se transformou em Carol. E aí eu vim para Minas. Faz 13 anos que eu estou num grupo aqui, que ele é um grupo, ele não é um grupo de franquias, ele é uma rede própria, que tem 90 lojas. Aí eu cuido desse cliente e cuido de um outro cliente que fica aqui também em Minas, que tem mais 9 lojas. Então, estou quase cuidando aí de 100 lojas hoje. Estou no ramo faz um tempo bacana, né? E assim, hoje eu quero começar a compartilhar com vocês um pouquinho das coisas que eu tenho aprendido aí nesse tempo, né? Vocês vão ver que eu sou bem informal, tá, gente? Eu não sou aquela pessoa muito que fala, que não. Eu gosto de conversar, eu gosto de ouvir no final da aula
Nós vamos ter um tempo aqui de bate-papo, de tirar dúvida. Eu estou no ramo há muito tempo e eu sempre quis, como é que eu posso dizer para vocês? Sempre quis compartilhar esse conhecimento. Só que a empresa que eu trabalho hoje, ela é muito grande. Então, acaba que eu preciso cuidar aí de mais de 300 vendedores, né? Então, eu nunca tive muito tempo para começar o trabalho com pessoas de fora. E aí, fazem 3 anos que eu comecei uma consultoria e agora eu decidi me dedicar aí a uma galera que eu não conheço, a um pessoal de longe, igual vocês aqui, né? Então, a Yasmin conhece, o Grupo Bukowski é extenso mesmo. Nós temos uma empresa bem grande hoje e é difícil dar conta. A Gabi entrou aí também. A Gabi tem um sobrenome bonito, gente. Gabi Leite. Gente, Nossa, que bonito. obrigada. Você é de onde, Gabi? De Minas, Mutum. Ah, de pertinho. Você é de Outra onde? mineira. Eu moro em Muriaé. Ah, sim. Moro em Muriaé. A Érica que entrou aí também, ó, é pertinho, mora em Bar, em Minas. Oba. Gente, mais um pouquinho a gente começa aqui, tá? Eu comecei aqui perguntando na aula quem são os novinhos da ótica, né? Por que que eu sempre pergunto isso, gente? Porque depois lá no grupo VIP, quem não tá lá precisa estar lá, eu vou construir um movimento depois para vocês que são novinhos. Por quê? Porque a ótica, ela exige um movimento que é um movimento, como é que eu posso explicar para vocês? De um conhecimento mais técnico, mas hoje o nosso balcão, ele mudou, né? Hoje o nosso balcão, ele é um balcão que ele precisa ter mais relacionamento. Hoje o nosso balcão precisa ter empatia e conexão, né? Na minha época, quando eu entrei aí na ótica, ter muita técnica era muito bom, né? Há 23 anos atrás, ter técnica era excelente. Hoje, isso mudou muito, principalmente depois da pandemia, tá? Depois da pandemia, empatia é hoje uma das principais coisas que a gente pode entregar para o nosso cliente. O nosso cliente hoje, ele está mais relacional do que querendo uma coisa mais técnica propriamente dita. Então, hoje eu acredito que o desafio do balcão é maior do que era antes, porque antes nós precisávamos conhecer, né? E nós tínhamos ali as habilidades técnicas, nós fazíamos muito curso, só que hoje não adianta mais somente isso, né? Hoje nós precisamos conhecer, mas nós precisamos também entregar algo mais para o cliente, e esse algo mais, gente, é relacionamento, conexão. Então, assim, se vocês falarem para mim, Paula, qual é a palavra desse tempo depois de 23 anos de ótica? Relacionamento, conexão. Se você não for uma pessoa que se conecta, dificilmente você vai fazer uma venda com fidelização, com o cliente voltando para te procurar. Hoje o cliente ele quer conhecer você e quer comprar com você por um viés de conexão, não é por um viés mais técnico, tá? E por que que eu estou falando isso com vocês? Eu trabalhei dos meus 23 anos em ótica, mais de 10 anos dele, eu trabalhei em ótica de luxo. Eu trabalhei no Shopping Iguatemi, em São Paulo. Iguatemi Alphaville, né? Então, assim, eu trabalhei em ótica, eu já trabalhei com todos os públicos. Eu trabalhei em ótica popular e trabalhei também nas óticas mais luxuosas que tinham em São Paulo. Então, hoje, independente do cliente, se ele é um cliente classe A, se ele é um cliente mais simples, todos eles querem a mesma coisa, querem conexão, querem relacionamento. Então, é muito importante que vocês entendam isso, porque eu vou falar muito disso, né? Não tem como eu compartilhar com vocês aquilo que eu acredito e aquilo que eu vivo sem trazer para vocês uma essência, tá? Então, eu vou falar muito com vocês sobre relacionamento, sobre conexão.
conectar-se com pessoas, ok? É esse movimento que a gente precisa fazer, tá? Então, depois no final da aula, eu vou mandar para vocês o material que nós vamos começar a abordar a partir de agora, tá? E vou mandar para vocês que estiverem aqui, vocês vão me chamar, eu vou liberar para vocês o conteúdo. E o que que eu quero com vocês, né? Eu quero que vocês prestem bastante atenção, que vocês anotem aí as perguntas, tá? E nós vamos sanar as perguntas de vocês lá no final. Mas, para iniciar, o cliente quer relacionamento, tá? O cliente não quer só técnica hoje, ok? Então, falando dentro aí de uma expertise que eu ganhei no mercado. Hoje, por exemplo, as 90 lojas que eu trabalho, mais o meu outro cliente que tem 9, tem todo tipo de cliente. Eu tenho lojas que atendem um público mais luxo, eu tenho lojas que são muito populares. E a referência é a mesma, tá? Referência de relacionamento, de conexão, tá bom? E agora nós vamos começar aí pontualmente a nossa aula e nós vamos falar de algo muito, muito, muito complicado, que complica demais. E nós vamos tentar descomplicar a palavrinha objeção, gente. Eu li o formulário das pessoas que preencheram, né? E as pessoas escreveram lá. Elas escreveram assim, que elas querem descomplicar o atendimento, que elas querem fazer com que a objeção desapareça da venda, mas sem parecer que está forçando o cliente. Teve pessoas que falaram assim, Paula, eu gostaria de quebrar a objeção do cliente com mais sutileza. Teve pessoas que falaram assim, Paula, na hora que o cliente fala para mim que quer que eu anote, eu não sei o que fazer, eu desmorono na venda. E eu quero dizer para vocês que esses movimentos são movimentos comuns, tá? Eu já passei por eles, eu já fiquei perdida quando o cliente fala assim para mim, eu quero anotar, eu vou pensar. O cliente hoje, ele fala muita coisa, né? Mas ele está sempre demonstrando o quê, gente? Uma insegurança, tá? Então, você precisa o quê? À frente de qualquer objeção, precisa ter uma pessoa firme, posicionada e que comunique bem. Hoje, no final da aula, eu vou dar um plus para vocês falando um pouquinho sobre comunicação, tá? Porque a gente precisa comunicar da maneira correta, tá bom? Então, nós vamos agora iniciar aqui o nosso movimento de aula. Eu vou compartilhar uma tela com vocês, tá? E nós vamos falar sobre ela. Então, está aberta aí para vocês. Todo mundo está vendo? Pronto. Todo mundo está vendo essa telinha aí, correto? Sim. Gente, olha só. Nós vamos falar sobre objeção. E aí, o que que eu quero começar a conversar com vocês? Eu quero começar a conversar com vocês e dizer que objeção pode acontecer no começo da venda, tá? A primeira objeção que nós vamos conversar aqui, ela acontece no início da venda. E ela também começa a acontecer lá no final, quando você começa a falar de preço, tá? Mas para a gente entender o que que é objeção, tá aí na tela de vocês, nós vamos precisar fazer o quê, Paula? Nós vamos precisar entender o movimento do cliente em relação àquilo que a gente hoje chama de desculpa, mas que não são desculpas, né? Deixa eu só tentar passar aqui que está travado. Ficou travado numa tela aqui. Deixa eu puxar aqui. Pronto, acho que agora foi. Foi. Olha só, gente, o que está escrito aí? Primeira coisa, para você quebrar uma objeção, você precisa entender o que que é isso, tá? Então, objeção é uma oposição, é um motivo, é uma argumentação que se apresenta para contestar algo. É um obstáculo, eu coloquei aí, ó, em negrito.
é um obstáculo apresentado em relação a uma proposição. Na ótica, muitas são as objeções, nós vamos apresentar dicas preciosas nesse modo. Então, gente, o que vocês precisam entender aqui junto comigo? Objeção é todo e qualquer obstáculo que o cliente coloque na hora da compra para interromper a sua venda, tá? E uma coisa que eu quero falar para vocês, para a gente começar a descomplicar agora, você não pode ser uma objeção, ok? Nós vamos falar um pouquinho disso rapidamente. Eu estou preparando um material sobre isso. Muitas vezes a gente tem problema em quebrar a objeção do cliente, mas nós podemos ser a primeira objeção. Paula, como assim? Você precisa entrar num padrão que a primeira coisa que o cliente entenda quando ele olhar para você é de que ele confia em você, tá? Então, você precisa entender que você não pode ser uma objeção para o cliente não querer comprar com você. Eu não sei se você já entrou em algum lugar que você foi comprar uma roupa e a pessoa que te atendeu fez você desistir de comprar o que você queria. Eu tenho certeza que isso já aconteceu com vocês. Você entrou em determinada loja e a pessoa fez você desistir de comprar. Você entrou bem intencionada, você entrou com um cartão sem precisar virar, o cartão tinha limite, mas você recebeu um atendimento tão difícil, tão ruim, ou ao entrar na loja você já entendeu um ambiente tão complicado que você não quis comprar. Então, a primeira coisa que eu quero dizer, não adianta eu ensinar vocês a tirar a objeção de cliente se a postura profissional de vocês for uma objeção, ok? Então, nós precisamos entender isso. Eu não posso ser a primeira objeção do cliente, tá? Eu não sou a pessoa que vai desconstruir confiança, atendimento e produto quando o cliente olhar para mim, tá? Eu estou trazendo um movimento muito legal que fala sobre abordagem, fala sobre aparência. Gente, nós não podemos ser essa objeção, correto? E aí, gente, nós vamos passar para as 3 maravilhosas objeções do nosso ramo. Essas 3 objeções, elas são as 3 vilãs do nosso balcão, tá? Primeiro, o cliente fala assim, é só um orçamento. Gente, primeira coisa que eu quero falar para vocês, de cada 10 clientes que entram na ótica, 10 fala isso. Então, a primeira coisa que eu quero que você faça, desmistifique na sua cabeça que quando o cliente fala que é só um orçamento é ruim, tá? Não é ruim, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Outra coisa que o cliente fala, você estava empolgada, você acha que você fez tudo bonitinho, você cumpriu lá todo um padrão de atendimento que eu não sei se a sua ótica tem, e aí o cliente riu para você, fez cara de que ia e falou assim para você, anota para mim. Gente, é muito engraçado observar, eu sou muito observadora. Quando eu estou visitando as lojas, às vezes eu fico observando alguns atendimentos, e aí na hora que o cliente fala assim, anota para mim, a energia do atendimento acaba toda. Toda. O vendedor tem vontade, parece que de morrer. O vendedor faz careta, o vendedor faz assim, ó, joga o ombro para baixo, mas eu não acredito. Outra coisa que a gente observa, o vendedor fica tão bravo, gente, que anota com uma letra feia. Não sei se vocês já pegaram, espero que vocês não compliquem, façam isso, mas eu não sei se vocês já pegaram um orçamento de concorrente e você ficou tentando entender o que estava escrito ali, mas você não entendeu. Por quê, gente? Porque quando o cliente fala anota para mim, nós precisamos ter um movimento diferente. Por isso que eu vou ensinar vocês hoje e não deixar isso aqui, ó, o rosto, a postura despencar. Não é para desistir da venda quando o cliente falar anota para mim a partir de hoje, hein? E tem um que o cliente fala assim: vou esperar meu cartão virar. A pessoa vem dia 5, o cartão dela não virou ainda, ela vem dia 10, o cartão dela não virou, ela vem no final do mês, o cartão não virou, e é engraçado, porque parece até uma mágica, né? Quando o cliente decide fechar porque você
foi ali, fez uma consultoria, ele decidiu fechar, de repente aparece o cartão e de repente aparece o limite, né? Assim, então, nós vamos aprender a descomplicar isso hoje. A primeira objeção que nós vamos descomplicar está aí na sua tela. Você anota só aquilo que você achar que é necessário, depois vocês vão receber o material, tá? Lá no grupo. Gente, o que eu quero falar para vocês? Quando o cliente fala que é só um orçamento, o que ele está fazendo? Ele está dizendo assim para a Dani: eu ainda não confio em você. Né? Internamente, ele está dizendo isso para a Dani: olha, eu ainda não confio em você. Ele está dizendo internamente lá para a Gabi: eu não confio em você ainda, eu não te conheço. Então, o movimento que qualquer cliente vai fazer é de vou fazer um orçamento. O que eu quero que vocês, né, tomem como um aprendizado a partir de hoje? Que bom! Se ele está fazendo um orçamento, ele não fechou em outro lugar. Ele está sentado na sua frente, é a sua oportunidade, então, de fazer isso virar venda, tá? O que você precisa? Gerar valor percebido antes do preço e mover o cliente do racional para o emocional. Gente, todas as pessoas, quando estão indo comprar qualquer coisa, elas vão fazer um movimento racional primeiro, tá? Elas vão falar assim: eu vou ver o preço. Se você for comprar um celular, você vai entrar na loja de celular, você não vai chegar lá falando assim: eu quero comprar um celular, e chega lá feliz da vida. Não. Gente, eu tenho 23 anos em ótica. Só aconteceu uma vez comigo, uma vez, tá? Depois, lá no final da aula, quem quiser comentar pode, quem quiser compartilhar e escrever também pode. Só uma vez, em 23 anos de ótica, que um cliente entrou na loja e falou assim: moça, boa tarde, eu vou querer esse óculos que está aqui na vitrine. Aí eu falei para ele, eu até me assustei, eu falei: você vai querer dar uma olhada? Ele: não, eu vou querer comprar mesmo, esse que está na vitrine. Aí ele foi, pegou o óculos, passou o cartão, não quis fazer o cadastro comigo e saiu. Uma vez. Ou seja, em 23 anos, isso aconteceu comigo uma vez. Todas as outras, o cliente falou o quê? Eu gostaria de fazer um orçamento. Eu tô dando uma olhadinha. Você pode ver o preço de uma lente? O cliente sempre vai fazer isso, tá? Então, o que eu preciso? Que vocês entendam que se o cliente está te escolhendo para fazer um orçamento, isso é bom. Agora, o que você precisa? Reenquadrar, olha só, reenquadrar a experiência. Aí, o que vai acontecer? A Jéssica está indo atender esse cliente, o cliente fala assim: eu queria fazer um orçamento. O que a Jéssica vai falar? Claro, sim. Não é para a gente ir com aquela cara de biscoito traquinas, tipo assim: tá. Gente, não façam isso. O cliente fala: queria fazer um orçamento, você vai sorrir, você vai falar assim: claro, nós podemos fazer um orçamento, sim. Mas me conta rapidinho, você já usa óculos, trouxe a sua receita para nós olharmos? Gente, quando o cliente fala: eu quero fazer um orçamento, a nossa resposta precisa ser positiva, tá? O cliente que faz orçamento precisa receber uma resposta positiva da Paula e sua. Então, eu vim fazer um orçamento. Claro, nossa, você veio no lugar certo, sabe? Que bom que você me escolheu para fazer o seu óculos, me escolheu para fazer o seu orçamento. Vamos fazer juntos o seu orçamento. Eu faço questão de ajudar você na compra de um óculos novo. Gente, é muito importante que o cliente perceba que você ficou feliz com o orçamento, porque esse não é o comportamento de mais de 90% do nosso balcão. Porque inconscientemente, quando a pessoa fala: eu quero só fazer um orçamento, nós colocamos dentro do nosso inconsciente uma negativa do cliente. Como se todos os clientes chegassem: eu quero fazer um óculos hoje com você. Eles não vão fazer isso. Então, quem precisa ressignificar? Eu.
O cliente veio fazer um orçamento, ele não comprou lá com a Fernanda, ele está me escolhendo. Então, é claro que eu vou fazer um orçamento para ele, sim. Que bom que você veio, seu João. Eu faço questão de atender o senhor. É aqui nesse movimento do orçamento, e observem, quando o cliente fala, eu quero fazer um orçamento, essa objeção é no começo da venda. Ela não está lá na negociação, ela não está no final, ela está no início da venda. E é por isso que nós precisamos ter habilidade para deixar o nosso atendimento já numa alta energia no começo. Então, fazer um orçamento é problema? Não, não é problema. Fazer um orçamento significa que o cliente está escolhendo a sua ótica e você está sentando na frente de alguém que pode e vai virar seu cliente, ok? Então, você precisa contar essa história para você primeiro, porque durante o dia, eu não sei quantas pessoas entram na sua ótica, né? Mas durante o dia, vamos colocar que entre 15 clientes na sua ótica. Todos os 15 vão falar que quer fazer um orçamento e você precisa estar com uma energia alta para atender os 15. Qual é o nosso problema? Por que fazer um orçamento vira uma objeção? Porque nós temos, o cliente quando fala quero fazer um orçamento, ele não está confiando em você ainda e você não está confiando que ele pode comprar. Aí você tem uma postura errada, você tem uma fala errada. Normalmente, olha só qual é a fala, tá? Vocês podem sinalizar aí no chat se eu estou errada. Olha o que a gente faz. O cliente fala que quer fazer um orçamento, algumas pessoas falam assim: ah, tá, vamos sentar. Você tá com a receitinha? A gente faz isso. Você tá com a receitinha aí com você? Ah, vamos sentar, você quer um café? Fica à vontade. Nós, em momento nenhum, respondemos à fala, quero fazer um orçamento. Então, a partir de amanhã, na hora que as lojas estiverem abertas, quero fazer um orçamento. Você fala, claro, que bom que você escolheu a nossa loja, vamos fazer um orçamento juntos, vou ajudar você a escolher um par de óculos excelente. Vamos sentar? Fica à vontade, quer um café? Gente, é a nossa dinâmica. Como está a sua energia, tá? Porque essa objeção, ela precisa ser quebrada no começo da venda, ok? Então, dica, eu preciso dizer sim para o orçamento do cliente. Claro, que bom, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar a fazer um óculos novo. Nós vamos fazer juntos. Então, esse é o movimento, tá? A segunda objeção que nós temos é essa que está aí na tela. Quando o cliente fala o quê? Anota para mim, né? Quando o cliente fala isso aí, vira problema. Por quê? Nós desistimos. Toda pessoa que não tem muita experiência no balcão, ela vai sucumbir muito nessa parte aí. Cliente ouviu você, cliente conversou com você, o cliente te deu uma determinada atenção, só que o que aconteceu? Aconteceu que ele, do nada, você achou que ele ia fechar e ele falou o que para você? Anota para mim. Anotar, gente, significa que é uma forma do cliente não falar não para você. É uma forma dele sair. Anotar significa assim, eu vou sair daqui sem me comprometer com a vendedora. Então, ele pensa isso, né? Ele está inseguro ainda. Então, às vezes, não é sobre preço, é sobre confiança mesmo e sobre validação com a outra pessoa. Aí, o que eu quero dizer para vocês? Quando o cliente fala anota para mim, lá no começo da construção da sua venda, alguma coisa ficou para trás. Alguma coisa deixou de ser feita, tá? Paula, por que você está falando isso? Esse é um método que depois eu quero trazer para vocês. Se a gente começa a venda certa, entra na anamnese de forma correta, se relaciona, se conecta com o cliente da forma correta, dificilmente esse anota para mim vai chegar, tá? Então, a nota para mim, ele é um sentimento do cliente
falando assim, agora eu vou sair, mas eu não vou fechar. Eu não vou comprar agora. É isso que o cliente está querendo dizer quando ele fala anota para mim. A primeira coisa, você precisa olhar o seu atendimento para trás quando esse anota para mim acontece muitas vezes, tá? Você está deixando de fazer algo. Outra coisa, o que que nós vamos responder quando o cliente falar anota para mim? Diga sim. Sim, claro. Mas ficou alguma dúvida? Repara que eu não posso, gente, desmoronar a minha expressão. Por que que eu falo muito isso? Porque a gente desmorona a expressão. A gente faz aquela cara tipo assim, fiz tudo isso e a pessoa não vai fechar agora. E tem gente que faz cara de bravo, tem gente que fica com má vontade a partir desse momento da venda, tem gente que anota com uma facilidade incrível. Aí eu não sei se tem donos de ótica aqui, ou se tem pessoas que estão mais tempo aí no balcão. Gente, você precisa não deixar a sua venda chegar no anota para mim. Mas se ela chegar, você precisa também agir com naturalidade, tá? Se você atendeu 10 clientes no dia, 7 falou para você anota para mim, o seu atendimento está com algum erro lá na construção dele. Agora, aconteceu? Olha, anota sim, mas deixa eu te perguntar, ficou alguma dúvida? Eu posso te ajudar com alguma coisa que ficou sem esclarecer? Conta para mim como eu poderia te ajudar. Por quê? O cliente que fala a nota para mim, ou ele está precisando ser validado por alguém, ou, gente, ele está simplesmente sem entender alguma coisa e você não conectou com ele. Então, todo cliente que você não gerar conexão, ele vai chegar numa nota para mim. E todo cliente que você não se fez ser entendido para ele, ele vai chegar numa nota para mim. E aí, aqui a gente tem dois tipos de pessoa. Às vezes o balcão é novo, e aí quando chega uma nota para mim, ele não sabe o que responder. Nós vamos aprender agora algumas técnicas, mas aqui também a gente tem que tomar cuidado com um balcão muito técnico, tá? Isso é uma coisa que eu quero falar muito com vocês, porque o balcão muito técnico, às vezes, entra lá a Verônica. A Verônica tá lá, mostrando a lente e ela começa a falar daquele monte de coisa que os laboratórios falam. Olha, essa daqui é uma Varilux, ela é uma Varilux Freeform, ela tem nanoptics. Ah, essa daqui é uma Zeiss Individual. Gente, tem horas que o cliente que está na sua frente, ele é muito mais simples do que a quantidade de técnica que você está entregando para ele. Tem horas, eu falo muito isso para os meus vendedores. Aprenda a ouvir o cliente que está na sua frente para você aprender a falar com ele. Porque tem horas que a gente está dando uma aula como se a gente fosse o consultor da Essilor, da Roya, da Weiss. E o cliente que está na sua frente não está entendendo nada. Então, a gente precisa validar isso daí, porque tem gente novinha que perde muito cliente numa nota para mim, mas tem vendedor também muito técnico que também chega numa nota para mim, porque o cliente olha e fala assim, não entendi nada. Eu estou cheio de dúvida. Teve uma vez que eu ouvi um cliente sair da loja e ele achou que eu era cliente, né? E aí ele virou para mim e falou assim, nossa, eu entrei aqui para perguntar uma coisa, eu saí daqui cheio de dúvidas, eu nem sei se eu quero comprar mais. Aí eu fingi que era cliente também. Aí ele falou assim: nossa, estou saindo cheio de dúvida, porque tem hora que o cliente é tão simples, ele só quer que você converse com ele e fale na linguagem dele, e a gente está técnico demais, tá? Então, chegou lá uma nota para mim, alguma coisa lá para trás deu errado, como que a gente vai tentar consertar aqui? Nós vamos dizer que sim, que nós vamos fazer isso, e nós vamos perguntar se ficou alguma dúvida. O cliente que não se conectou com você, ele vai falar assim: não, é porque eu preciso ver mesmo com meu marido lá em casa, eu preciso ver direitinho como é que eu vou fazer o pagamento, porque, é o fulano de tal que vai passar o cartão para mim, ou é o meu marido que vai me dar, então eu preciso ver. Ele começa a dar uma escorregada. Nesse momento da venda, você viu que o cliente escorregou? É nesse momento que a gente usa brinde ou prêmio, né? Eu não sei, por exemplo, se você vende coach aí, ou se você vende Mormai, a coach e a Mormai vive dando brinde que você pode colocar aí na sua loja e utilizar nesses momentos. Se você é uma ótica que faz brinde,
você vai sempre ter alguma coisa ali, um limpa-lente, você vai ter uma flanelinha mais cara, eu não sei o que você vai ter ali. Mas essas coisas, elas servem na ótica para esse momento. Você viu que o cliente ficou com dúvida, você vai chegar com esse presente ou com alguma promoção e vai oferecer vantagem. Você percebeu que ele ficou em dúvida, que ele falou, anota para mim, você fala assim, claro, mas deixa eu falar para você. Comprando hoje, você vai ganhar um presente aqui da ótica. Todos os clientes que estão comprando essa determinada lente e essa determinada armação ganham tal presente. Então, comprando hoje comigo, eu vou te dar de presente, dona Maria, essa camisa aqui. Eu vou te dar de presente essa bolsinha. Eu vou te dar de presente um limpa-lente para nós limparmos direitinho essa lente nova que nós vamos fazer. Você precisa se antecipar ao movimento. O cliente pediu para anotar, é como se a gente até fingisse que não ouvimos. Nós vamos falar assim, isso, mas deixa eu falar uma coisa para você. Hoje, comprando aqui comigo, a senhora vai estourar o balão e a senhora nem viu ainda se vai ganhar um prêmio ou um desconto. Olha, comprando hoje aqui, nós vamos fazer isso e isso. Porque o que acontece, gente? Hoje é um movimento da ótica. Nós fazemos promoções demais, mas nós não sabemos usar a promoção no movimento correto. A gente não sabe usar a promoção nesse movimento, nessa hora certa aqui. Então, o cliente falou, anota para mim, você vai perguntar se tem alguma dúvida. Ou você vai pegar e vai falar assim, deixa eu falar com o senhor. Comprando hoje comigo aqui, essa lente, mais essa armação, nós vamos te dar de brinde um óculos reserva, que é uma campanha que toda ótica faz. Nós vamos te dar de brinde uma lente para o seu óculos de perto. Deixa eu aproveitar, seu João, enquanto o senhor vê aí direitinho, para lavar os óculos do senhor. Gente, na ótica de vocês, eu acredito que todo mundo aqui tem ultrassom. Todo mundo tem ultrassom na ótica? A maquininha lá que lava os óculos? Se não tem, compre uma. Se você é vendedor, peça para o dono da loja comprar. Porque esse é o tipo de coisa que ajuda demais na hora do anota para mim. O cliente começou a escorregar, você vai pegar e falar assim, olha, seu João, deixa eu aproveitar. Enquanto o senhor pensa aí, vou lavar esse óculos que está no rosto do senhor, vou trocar essa plaquetinha para o senhor ter um óculos de reserva novinho. Sai do movimento da venda, vai lá, lava, volta, fala assim, ó, e como o senhor está me escolhendo para fazer um óculos, eu vou dar uma lente de brinde para o senhor colocar nesse óculos aqui depois. A gente vai fazer uma lente só para perto aqui. Eu não sei quais são as estratégias que você usa, mas elas precisam entrar nesse movimento do anota para mim. O nosso problema nós chegamos na negociação e a gente dá tudo que pode ser feito. Não, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo, e depois que você já deu tudo que você podia, o cliente fala, anota para mim. Aí você não tem mais nada para fazer. Então, aquela vantagem que você tem na ótica, aquele brinde que você ganha de fornecedor, aquele brinde que você faz, se você não tem na ótica, eu vou pedir para que você faça, porque ajuda demais nesses movimentos, entram nesse movimento do anota para mim. Esse ultrassom que fica lá, às vezes, ó, um tempão sem ser utilizado, ele precisa entrar nesse movimento. Ó, deixa eu falar com a senhora. Enquanto a senhora está aqui olhando a armação que a senhora está escolhendo, deixa eu aproveitar para limpar e ajustar esse que está com a senhora. Por quê? Você está falando assim, enquanto você olha esse que você acabou de pedir para eu anotar, eu estou servindo você, estou me conectando com você, cuidando de algo que é seu. Pega o óculos do cliente, vai limpar. Gente, o cliente hoje, ele gosta de ser cuidado. Então, nesse anota para mim, nós vamos tirar dúvida, nós vamos entregar um diferencial, um brinde, um presente, uma limpeza de óculos. Olha que diferença que é. Sei lá, a Gabi vem comprar óculos comigo, ela pegou e pediu para eu anotar. E aí eu falo assim, Gabi, veste novamente os óculos novos. Enquanto isso, deixa eu pegar aqui esse seu. Eu vou dar uma reforma geral aqui para você usar ele como reserva. E eu volto com esse óculos limpo. E eu falo assim, olha, como você está me escolhendo hoje para a gente fazer um óculos novo, eu vou dar de brinde para você fechar comigo hoje uma lente para esse seu óculos reserva aqui. Olha como eu volto e deixo a Gabi completamente constrangida de falar assim para mim.
Não, mas eu não quero, não. Então, se de tudo isso o cliente falar assim, eu preciso que você anote, o que que a gente vai fazer? Se ele contorna, se a gente não conseguiu contornar, se ele insistir, porque tem gente que vai, mas de cada 10 clientes que coloca a objeção do anota para mim, se você fizer isso que eu acabei de falar, eu garanto para você que 8 vai fechar e 2 vai ficar pedindo para você anotar, tá? E aí, gente, o que que você vai fazer? Você viu que não teve jeito, você não pode criar a barreira da resistência. O que que é a barreira da resistência? Você fecha a cara e pega e começa a anotar e não faz mais, você não faz mais contato visual com o cliente, você começa a anotar de cabeça baixa. Então, eu estou anotando aqui para a senhora. Aí você começa a anotar e entrega um papel mal escrito, entrega um cartão ou entrega um papel de pão. Gente, cuidado com o papel de pão, tá? Eu vou contar para vocês agora um movimento que nós fizemos na empresa, que é muito legal. Nós trabalhamos na empresa com uma marca própria, que é uma marca que eu cuido, né, que são as lentes UltraView, que é um multifocal freeform nosso. E o que que eu fiz, diferente de todo o mercado? O meu balcão tem um orçamento de lentes multifocais UltraView para entregar para o cliente. Então, quando o meu balcão não consegue contornar, e dos 10, ficou esses 2 querendo que anotasse, o meu balcão, ele pega um papel específico de orçamento, com aquela lente que a gente sempre oferta. É um papel bonito, é um papel que a gente faz um X lá na lente UltraView que ele está escolhendo. Tem espaço para o meu vendedor colocar telefone, tem espaço para tudo. Por quê? Hoje, gente, eu não sei se isso acontece aí na cidade de vocês, mas tem gente que na hora que o cliente pede para anotar, a pessoa fica tão desapontada que ela anota de qualquer jeito e em qualquer papel. Eu já peguei orçamentos, eu vou até colocar lá no Descomplica um material que eu fiz com orçamentos. Quando eu estou à toa, gente, eu gosto muito de entrar nas lojas em outras cidades para eu fazer cliente oculto. Eu vou, eu entro na loja, eu peço para ver lente, eu fico ali para ver o que as pessoas estão fazendo, o que é diferente, o que não é. E aí, gente, as pessoas escrevem em papel rasgado o orçamento, ou escreve 1000 coisas em um cartãozinho que é pequenininho, que a última coisa que vai ser vista lá é o seu telefone. Então, uma dica que descomplica, tenha um modelo de orçamento legal, que quando o cliente, às vezes ele vai esquecer o seu nome, mas ele vai falar assim, não, é um papel verdinho lá da Ótica X. Então, façam isso. E se de 10, 2 continuou insistindo que não quer comprar aquela hora que quer anotar, olha o que você vai fazer. Nós temos um problema seríssimo na ótica, que é o problema da gente virar no final da venda, quando o cliente pediu para anotar que não deu certo, a gente olha e fala assim, você passa o seu telefone? O cliente vai passar o telefone certo, gente? Não vai. A maioria não vai. Ou a maioria vai falar assim, não precisa não, eu volto aqui daqui a pouco. E não volta nunca mais. Gente, no final da venda, ele já não está fechando. Se você do nada virar para ele e falar assim, seu Walter, passa então para mim aqui o seu telefone para eu entrar em contato com o senhor depois, não vai funcionar. Você precisa ser intencional e delicada para fazer isso e delicado para fazer isso. O que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e vamos falar assim para o seu Walter, eu estou aqui com o meu celular, fala para mim o seu WhatsApp. Eu vou anotar aqui e vou mandar também para o senhor uma foto do óculos que o senhor está orçando aqui comigo, para o senhor mostrar lá na sua casa, para sua esposa, e vou também mandar o orçamento aqui pelo WhatsApp para o senhor. Vou mandar pelo WhatsApp e vou entregar aqui também no cartãozinho. É diferente ou não é, gente? É muito diferente. Nós precisamos ter uma comunicação empática. O cliente, ele precisa entregar aquilo que a gente precisa, não por uma obrigação ou por uma pressão, mas por uma confiança.
tá? Então, nós vamos falar assim, olha, dona Maria, eu estou aqui com o meu celular na mão, pega o celular na mão, tá? E eu vou adicionar o WhatsApp da senhora, e para a senhora não esquecer do modelinho, vou mandar uma foto do modelinho do óculos lá, tá? E vou colocar o orçamento lá, porque a senhora disse que tem que mostrar para a filha da senhora, então eu quero facilitar as coisas para a senhora. A gente vai estar com o telefone do cliente no celular, sem ficar sem espaço, seu telefone. Aí, esse cliente saiu, depois de um tempinho, nós vamos pegar e falar assim, Dona Maria, passando aqui para dizer que eu adicionei a senhora aqui na lista de contatos da ótica. Estou à disposição, entende? É esse movimento, gente, não é um movimento de pressão, não é um movimento de força. O cliente hoje, ele não quer se sentir invadido, ele quer se sentir naturalmente levado para um lugar de confiança. Faz sentido isso para vocês? Vocês vão escrevendo aí para mim no chat, vão colocando joinha. Paula, faz sentido para mim. Isso funciona. Nunca tinha feito isso, Paula. Vou fazer a partir de agora. Esse é o nosso movimento, tá? E, gente, outra coisa que funciona no Anota para mim. Nós vamos pegar e falar assim: ótimo. Olha, seu João, como o senhor vai mostrar a peça, eu chamei o senhor aqui no WhatsApp, eu vou separar para o senhor essa peça que o senhor gostou, porque na ótica nós não temos muitas peças iguais. Então, como nós só temos esse modelinho aqui que o senhor gostou, eu estou separando aqui com o nome do senhor e o orçamento tudo direitinho. Quando o senhor chegar aqui, seu João, eu vou estar aqui para atender o senhor e a peça vai estar reservada. Esse é um outro movimento que funciona, porque o cliente fala assim, poxa vida, mas a Milena me chamou no WhatsApp, ela vai passar o orçamento para mim, ela mandou uma foto do óculos que eu escolhi no WhatsApp, e ela ainda com todo carinho está dizendo que vai guardar o óculos para mim por 24 horas, 48 horas, eu não sei como funciona aí na sua ótica. É bem diferente de quando nós falamos assim, ó. Normalmente a gente faz isso, infelizmente. Nós falamos assim para o cliente: olha, eu só não posso separar por muito tempo, porque só tem essa peça. Gente, não vai funcionar, tá? Nem com cliente classe A, nem com cliente mais humilde que entrar na sua loja. Esse movimento de pressão, olha, Milena, mas você precisa levar hoje, porque só tem uma peça. Teve uma outra cliente que gostou. Não. Se você não pode reservar, se a sua ótica tem uma política de não reserva, ok. Você, com educação, vai falar para o cliente, fala assim, olha, eu vou deixar ela meio separadinha aqui na gaveta, né? E aí você me fala mais ou menos quando você vem que eu deixo ela reservadinha aqui. Aqui na loja, nós não podemos reservar, mas para você eu vou deixar ela aqui de ladinho. Agora, se a sua loja não tem problema com reserva, olha, Helena, eu estou separando para você aqui, está com seu nome, coloquei seu telefone aqui também, mas já te chamei lá no WhatsApp, está reservado para você. Esse óculos aqui é seu e eu faço questão de atender você e fazer esse óculos para você. Gente, se o cliente disse para você, anota para mim, e você fez tudo isso que eu acabei de ensinar aqui, para descomplicar essa objeção, o cliente volta ou volta? Ele volta. Ele vai voltar. Por que que nós perdemos venda? Porque a gente desiste no anota para mim. Claro que quando começa a acontecer muito anota para mim, tem que olhar o que está errado. Mas se aconteceu, eu vou agir dessa maneira. E sabe o que que é a diferença do consultor e do vendedor nesse momento? É que o consultor, ele vai olhar, eu trabalho lá com a Gabi, que eu estou vendo ela aqui com a câmera aberta, eu olho para a Gabi e falo assim, ah, daqui a pouco ela volta ou ela volta até amanhã. Porque a gente tem certeza, gente. O nosso movimento tem que ser movimentos certeiros. E nós precisamos acertar na nossa fala, nas nossas táticas, nas nossas estratégias. Precisamos gerar conectividade com o cliente, porque ele vai voltar. Então, para descomplicar o anota para mim, nós vamos fazer isso aí, tá? Outra coisa que vira um problema. Olha só aí na sua tela. Meu cartão não virou.
Ô, gente, é engraçado, né? Hoje eu fui, hoje eu fui em algumas óticas minhas, eu vi isso acontecer e eu nunca ganho nada, gente. Eu ganhei um sorteio aqui da CDL da cidade, do negócio aqui de comércio. Eu ganhei um vale compras de R$ 200. Quase chorei, porque pensa, uma pessoa que não ganha nem rifa, que só eu participo, é eu. Aí ganhei, fui lá e eu fiquei na loja, né? Eu comprei essas lâmpadazinhas, que inclusive nem tá funcionando, tá, gente? Comprei isso aqui, ó, para me iluminar nesse treinamento e não tá funcionando. Mas o dia que eu comprei esse negócio, eu participei da promoção e aí eu fui sorteada e fui lá hoje buscar os R$ 200 lá de prêmio lá que eu ganhei. E, gente, foi muito engraçado, porque entrou 4 clientes no período que eu estava lá. Todos eles falaram que estavam esperando o cartão virar. Eu falei, meu Deus, isso é uma perseguição do cliente, né? Por quê, gente? Quando o cliente fala, o meu cartão não virou, você não pode gerar constrangimento, porque é pessoal. Eu sei quando o meu cartão vira, a Silvana não sabe. Entende? Então, a gente não pode falar assim, ah, para com isso, Silvana, até parece que seu cartão não virou. A gente não fala isso, mas a nossa cara é essa. E isso é um problema. Isso complica demais a conta. Por quê? É pessoal, é financeiro. Gente, falar de coisa financeira é fácil. Com o cliente não é, não. Então, a gente não pode gerar aqui nessa hora constrangimento. Então, nós vamos falar o quê? Não tem problema o seu cartão não ter virado. Fica tranquila, viu, dona Fátima? Fica tranquila, porque aqui nós trabalhamos também com algumas outras formas de pagamento, inclusive nós trabalhamos com uma pequena entrada que a senhora pode deixar, e quando o óculos ficar pronto, a senhora passa o cartão, não tem problema. Nós precisamos demonstrar nessa hora que não tem problema o cartão não ter virado, tá? Então, nós vamos continuar com a mesma energia. A gente lembra muito da energia, tá? Lembra muito dela na hora da venda. O que que nós vamos fazer? Tudo bem. O que que é um cartão na minha venda, gente? É tudo. Mas o cliente precisa saber que é tudo? Não, tá? Então, nós vamos falar, olha, não é problema, fica tranquila, dona Fátima, porque eu vou mandar fazer os seus óculos, enquanto a senhora espera a liberação do seu cartão, eu super entendo, meu cartão também tem uma data de virar que é ruim, o meu cartão só vira lá no dia 20, então eu super entendo esse movimento do cartão da senhora, tá? Pode ficar tranquila. Aqui na loja, para mandar fazer os seus óculos, nós pedimos uma entrada somente. Eu não sei como funciona aí, tá, gente? Mas, por exemplo, Óticas de São Paulo. Óticas de São Paulo tem um movimento que ninguém sai sem pagar. O paulista, ele meio que já sabe disso, tá? Então, o paulista, ele não vai sair sem pagar. Ele sabe que se não tiver pagamento, não tem óculos feito na ótica, tá? Pelo menos nos shoppings onde eu fui criada, não tem. Então, aqui na empresa, nós tínhamos um movimento de fazer óculos em pré-venda. O que é isso, Paula? É o movimento que o cliente paga depois, mas isso daí é um perigo. Então, se tem aí dono de ótica aqui, eu quero dizer para você que eu entendo você e que às vezes toda a sua lucratividade e o seu movimento de negócio, ele vai embora porque o seu vendedor está fazendo uma abençoada de uma venda e não está pegando nem o valor da lente de entrada. Então, eu também entendo isso. O que a gente precisa saber? Qual é o padrão da minha empresa? Paula, na minha loja, se o cliente for conhecido, ele pode deixar para pagar depois. Ok, é um padrão da sua loja. Paula, na minha loja precisa de 50%. Na minha loja precisa deixar pago. Isso pode dificultar mais essa objeção ou menos. Agora, aqui na empresa, por exemplo, o cliente precisa deixar 30% do valor da compra de entrada. .com.br. Não tem negociação.
Mas o que que a gente faz? O cliente diz, meu cartão não virou, nós vamos pegar, a venda dele deu R$ 1.000. Nós vamos falar assim, não, a senhora pode ficar despreocupada. A senhora não precisa passar o cartão hoje. Nós podemos fazer o óculos da senhora só com uma entrada pequena para que a gente consiga liberar lá no laboratório. Então, pode ficar tranquila. Nós precisamos dizer para o cliente, nessa hora, que está tranquilo, que a gente entende isso. Óticas mais interioranas, nós temos algumas aqui. O cliente, por exemplo, os senhorzinhos, eles todos andam com dinheiro no bolso, infelizmente, né? Eles não sabem lidar com Pix, essas coisas. A maioria dos nossos clientes são clientes mais idosos, e eu tenho certeza que isso não é diferente aí na sua ótica. Eles acabam sempre andando com algum valor que dá para ser a entrada do óculos. Então, você pode falar para ele que pode ser feito no Pix, pode ser uma entrada em dinheiro, que às vezes pode falar assim, olha, às vezes seu cartão não virou, você pode também passar o valor da entrada parcelado, que é um valor menor, que não vai comprometer o seu cartão. Só que tudo isso precisa ser falado com muita leveza, para não gerar constrangimento. Eu vi uma cena uma vez em uma loja, eu fiquei muito constrangida, tá? Fiquei muito constrangida, porque a pessoa pegou e falou assim para o cliente, né? O cliente falou assim: olha, mas eu não tenho como fazer hoje, porque o meu cartão não virou. E aí, realmente, o cliente ia fazer a venda. Ele só não estava com o limite, porque a gente sabe quando o cliente realmente não está com o limite. E aí, o vendedor pegou e falou assim: você tem o seu aplicativo? Deixa eu dar uma olhada para ver quanto que o senhor tem de limite, a gente passa o valor que o senhor tiver no limite. Gente, vendedor, isso é vendedor. Gente que vai vender uma vez só, né? Nós não podemos fazer esse tipo de coisa. Então, nós vamos falar que está tudo bem, que ele pode dar uma entrada, pode ser uma entrada em dinheiro, você vai pegar o padrão aí da sua ótica e vai trabalhar agora. Mas entenda, sempre sem gerar constrangimento. Outra coisa que você vai falar para o cliente, novamente, você vai ter empatia, você vai falar assim, olha, dona Maria, eu entendo perfeitamente, isso acontece com muitos clientes, mas eu quero dizer para a senhora que se for interessante para a senhora, nós podemos deixar tudo aqui certinho, nós vamos tirar a medida, nós vamos fazer o cadastro da senhora, e quando o cartão da senhora liberar, nós podemos enviar um link, e a senhora nem precisa voltar à ótica, vai voltar só para retirar. Tem gente que quer fazer o óculos com a Rosiane, só que realmente está sem limite. E aí a Rosiane pode deixar tudo pronto, o cadastro, as medidas, e falar para o cliente, falar, dona Maria, assim que o cartão da senhora virar, a senhora me comunica aqui, que eu mando o link. Nós ainda vamos ofertar conforto. Você vai poder pagar lá da sua casa, porque as medidas já estão tiradas e o seu cadastro já está feito. Então, nós vamos fazer com que essa objeção não vire um monstro aqui. Agora, gente, fale sempre com o tom de quem busca, ó, aí embaixo está escrito, ó, de quem busca soluções e não pressa de fechar negócio, tá? Isso transmite confiança, autoridade e técnica. Então, nós vamos falar sem constranger, nós vamos dar a liberdade do cliente escolher um outro formato, nós vamos dizer ao cliente que está tudo bem se o cartão dele não tiver virado. Tem um meme na internet que a pessoa vira o cliente, sabe? Que o cliente fala assim, olha, mas meu cartão não virou. Aí tem um meme que o vendedor vai lá e vira o cliente. É legal na internet, tá, gente? Mas longe da nossa realidade reproduzir uma coisa assim na ótica. E aí, para nós chegarmos aí na reta final aí da nossa aula, para depois abrir para perguntas, outras coisas que nós podemos ouvir e que são objeções, tá? Eu preciso falar com meu marido, eu preciso falar com a minha mãe, minha filha que vai pagar o meu óculos, cliente que precisa falar sempre com alguém. Gente, todo mundo tem um celular, tem, vamos combinar, todo mundo tem um celular, a pessoa quer falar, o seu celular vai servir para falar. Não deixa descer em você o vendedor. Deixa chegar em você o consultor. O que você vai falar? Você vai falar assim, claro, nós podemos ligar para essa pessoa. Nós podemos ligar e falar com ela. É muito tranquilo para nós. Nós podemos até usar aqui o WhatsApp da ótica mesmo, tá? A senhora fica tranquila. E eu posso também participar da chamada de vídeo
e falar para a pessoa aquilo que a senhora está adquirindo, o óculos que a senhora escolheu. É esse movimento que a gente faz quando o cliente fala que quer falar com alguém. Outra coisa, tem cliente que fala assim, ah, mas eu achei caro. Eu vi mais barato. Nós temos a habilidade genuína de fazer assim, ó, em 2 segundos. Mas você viu em quanto? Parece uma coisa que está na nossa cabeça. A gente rapidamente fala, quanto que você viu? Você tem o seu orçamento? Você está com o orçamento para eu ver? Porque para eu cobrir a outra ótica, eu preciso ver o orçamento. Gente, eu não estou mentindo, nós fazemos isso o tempo todo, tá? Então, quando o cliente fala assim, ah, mas eu vi mais barato, eu achei um pouco caro porque eu vi mais barato. Nós vamos perguntar assim, conte para mim, seu João, o que que o senhor viu na outra ótica? Eu não quero deixar de ser a pessoa que vai fazer o óculos do senhor e eu não quero de maneira nenhuma que o senhor saia hoje aqui do meu atendimento por causa de preço. O preço aqui não é o problema. Eu só preciso entender o que ofertaram para o senhor, se nós estamos falando de mesma tecnologia de lente, mesma qualidade de armação, porque eu quero que o senhor faça o melhor, porque nós estamos lidando com visão. Então, não é por preço que o senhor vai deixar de fazer óculos comigo. Conta para mim, que o meu concorrente falou com o senhor? É bem diferente da gente pegar e falar assim, você quer o papelzinho para ver o preço que fizeram para você lá? Tem horas, gente, que a gente tem muita preocupação em cobrir preço de concorrente, pouca preocupação em ter um atendimento melhor do que o concorrente. Hoje, balcão que sabe se conectar, o cliente não vai 100% deles fechar só por causa de preço. Se o problema realmente for preço, ele vai comprar com você e você vai cobrir. Mas em 90% das vezes ele vai comprar com você pela confiança. Então, o cliente diz que achou mais barato. Você vai falar assim, entendo. Deixa eu perguntar para a senhora, conta para mim um pouquinho o que foi que a senhora viu lá. Porque eu quero vender para a senhora uma boa lente, uma boa armação, uma lente que vai adaptar no dia a dia da senhora, que a senhora contou para mim que a senhora costura, ou o senhor contou para mim que o senhor dirige, volta na história do cliente, mostre para ele que você está conectado com aquilo que ele falou para você, que você se importa, e fale para ele, fala, olha, seu João, eu estou aqui para fazer aquilo que for necessário para ofertar para você o melhor óculos dentro do valor mais justo. Mas conta para mim, o que o senhor viu na outra ótica? Era uma lente como a minha? Por quê? Se ele está sentado na sua frente, vamos ter uma conversa aqui mais pessoal. Se ele está sentado na sua frente e ele tem um orçamento mais barato, por que que ele não fechou lá? Se ele ficou satisfeito com o atendimento da outra ótica, por que que ele não fechou lá? Ele está sentado na sua frente. Por que que nós entramos numa guerra de preços se ele não quis fechar neste lugar? Ele está na sua frente, ele está, é a sua oportunidade de conquistá-lo. O outro já perdeu, o outro anotou sem falar nada. Então, ele está na sua frente, pergunte, não entre na prostituição de preço, tá? Porque às vezes você está vendendo uma Varilux e a outra pessoa está vendendo uma lente que você nem se nome. Entende? Então, vamos supor, às vezes, a Fernanda está lá na Óticas Carol, lá onde ela trabalha, e a Fernanda está lá dando um orçamento, sei lá, de uma Varilux Liberty aí que está na promoção, de 999, mais uma armação, o orçamento dela está ficando 1.500. E o cliente tem um orçamento de R$ 600. Dá para cobrir, gente? Não dá para cobrir. Nós podemos vender algo igual o concorrente está fazendo, mas cobrir preço não. Então, nós vamos falar para o cliente. O cliente falou assim: ah, eu vi mais caro, eu vi mais barato, aqui está mais caro. Ah, qual é a lente que o senhor viu? Ah, é essa daqui que a pessoa colocou aqui. Aí você vai falar assim: olha, seu João, eu tenho também uma lente igual a essa que o meu concorrente ofertou para o senhor. Até num valor abaixo do que isso que o meu concorrente fez para o senhor. Mas deixa eu te perguntar. Nós vamos hoje optar por fazer uma lente mais simples, como essa que o meu concorrente ofertou para o senhor e eu também tenho, ou nós vamos continuar na nossa conversa e fazer uma lente que vai se adequar à sua necessidade visual. Eu tenho as duas para ofertar para o senhor, a mais simplesinha e ainda faço um valor melhor que o do meu concorrente, ou nós vamos levar a visão do senhor um pouquinho mais a sério e vamos fazer uma lente melhor. O que nós vamos fazer hoje? Gente, é sobre isso.
É sobre você não se desesperar quando o cliente falar que achou mais barato. Por que que a gente fica desesperado? O cliente está na nossa frente, a outra pessoa fez barato, mas não fechou. É a sua vez de fechar. Você pode fechar o mesmo preço do seu concorrente, se o cliente realmente não tiver condição, mas nesse momento você vai falar para ele, falar, Gabriela, eu tenho exatamente o que o meu concorrente ofertou aí para você. Você pode escolher exatamente isso. Essa lente é um pouco mais simples, é uma lente que não tem tanta tecnologia, e tem a lente tecnológica que eu mostrei para você, com essa armação melhor que eu mostrei para você. O que você disser que você vai fazer, nós vamos acordar. É sobre isso. Então, o cliente que é chocado, se tiver essa conduta, ele aposto com vocês que ele vai continuar no orçamento que você deu para ele, mesmo se for um orçamento mais alto, tá? Outra coisa, cliente que precisa pensar mais. Você também vai ouvir sobre isso. Ah, eu preciso pensar mais. Cliente que fala que precisa pensar mais, normalmente são homens, tá? Que estão aí para iniciar a utilização do primeiro multifocal. Gente, eu falo muito isso no curso que eu estou trazendo. Mulher compra com os olhos, homem compra com o ouvido, tá? A mulher, ela quer ficar bonita. A mulher, ela quer que o óculos combine com o look dela. A mulher, ela quer 3, 5, 10 óculos. O homem, ele compra com o ouvido. O homem compra benefício e tecnologia. Se a pessoa que está na sua frente diz que vai pensar e ela for homem, existe algo que você deixou de dizer que é um benefício, tá? Se for uma mulher, ela está em dúvida, porque ela gostou do vermelho, ela gostou do preto e ela está em dúvida se ela vai comprar. Então, o cliente que vai pensar, nós vamos perguntar para ele, fala assim, deixa eu te ajudar. Não precisa ficar em dúvida, nem precisa ficar com muitos pensamentos. Eu estou aqui para esclarecer. Vamos pensar juntos? Nós vamos falar isso, vamos pensar juntos? E fala assim, ó, isso aqui que você gostou, ele é isso, isso, isso. Escolha um nesse movimento, tá? Tem horas que, não sei se você é assim, mas tem vendedor que consegue deixar o cliente mais em dúvida do que qualquer outra coisa. Cliente indeciso precisa de vendedor positivado, tá? Precisa de um consultor positivado na frente dele. Nada de ficar assim, ai, gente novinha faz muito isso. Gente, os novinhos que estão aqui no treinamento de hoje, cuidado para o cliente falar assim, ai, mas os dois ficou tão bonito, e aí você faz aquela carinha assim, ai, é mesmo. Leva os dois, não faz cara de dorama. Fala assim, os dois ficaram excelentes. Cada um vai te atender numa necessidade. Um você pode usar no final de semana, o outro é mais sutil, você pode usar durante a semana. Vamos ver como que ficam os dois. Cuidado para você não ser o consultor dorameiro, que fica aí contemplando, contemplando, tá? Cuidado com isso. Outra coisa, né? Eu achei mais barato na concorrência, eu já falei com vocês. E lojas aí que vendem óculos de maior valor agregado, tá? Eu não conheço aí a ótica de vocês, mas se vocês estão aqui comigo e a sua loja vende produto de valor agregado, normalmente você tem um cliente que a objeção dele vai ser olhar para a Verônica e falar assim, mas esse daqui é do monstruário, né? Aí a gente faz aquela cara de a ótica não trabalha com estoque. Essa é uma objeção que está denunciando uma falta de organização da loja. Eu também falo muito isso no meu curso. Gente, a forma que você apresenta o óculos vai trazer essa objeção, tá? Eu brinco que aqui na empresa que eu trabalho, tem uma coisa que dá demissão, que é pegar óculos como se fosse uma penca de banana. Paula, como assim? Pegar um monte de óculos juntos na mesma mão. Começar a mostrar óculos para o cliente e ir empurrando um em cima do outro. Isso aqui na empresa é um problemão, tá? Por quê, gente? Porque se o cliente está perguntando para você se o óculos é do monstruário, é porque a lente dele está suja, é porque ele deve estar arranhado, ou ele está empoeirado, ou ele está com texto de ótica bagunçado. O cliente quer ter certeza de que o óculos dele vai ser novo. Então, óculos
que quem gerar esse movimento aí de, esse óculos é do monstruário só, né? O meu é novo. Quem gerar essa objeção, tem um cliente denunciando que a sua loja está trabalhando a demonstração das peças de forma errada, desestruturada e desorganizada, tá? Mas essa é uma objeção também. E agora, um plus aí para essa aula de hoje, que é, gente, isso aqui. Olha só. Isso aqui é muito importante. Talvez você esteja me ouvindo falar até agora, nós temos aí bastante gente na aula, e talvez você esteja se conectando com aquilo que eu estou falando puramente porque a forma que eu comunico faz você querer me ouvir, tá? Você pode ser uma pessoa que tem todas as técnicas da ótica, você pode estar na ótica há mais de 10, há 20 anos, há 23 como eu estou. Mas se você não souber comunicar de forma adequada, você não vai transmitir confiança e não vai se conectar com a pessoa que está na sua frente, tá? Então, gente, a nossa comunicação, ela é essencial, olha, está escrito aí, ela é essencial para evitar objeções. Se eu sou firme, se eu comunico da forma correta, se eu transmito confiança, autoridade, o cliente confia em mim e eu não vou ter tantas objeções para gerar. Então, para isso, é essencial trabalhar, as fases da comunicação na venda. Primeiro, fale com empatia. Se coloque no lugar do cliente durante a anamnese. Ele se acostumou com multifocal? Ele não se acostumou? Se coloque no lugar dele. Ouça, gente. Esse é o poder desse tempo. Ouça o cliente com atenção. Nós somos do ramo ótico. Mais de 70% dos nossos clientes têm mais de 40, 45 anos. A ótica ela é mantida pela velha guarda. Essas pessoas, depois de uma certa idade, elas são carentes de atenção. Eu e você teremos essa idade um dia. E esse cliente, ele chega lá, ele quer conversar. Claro que não dá para você virar psicóloga do cliente, mas se coloque no lugar dele, ouça com atenção. Você só consegue motivar e convencer alguém com quem você gerar conexão e vínculo. É para isso que serve o café que está aí na sua loja, para gerar conexão, para gerar experiência, para gerar vínculo. Ele está aí, não é para você dar para todos os vizinhos de loja que você tem. Ele está aí, não é para você fazer café da manhã para 100 funcionários da Redondeza. Ele está aí para você gerar conectividade, para você gerar vínculo. Outra coisa, transmita credibilidade. Fale com o cliente sobre benefícios, como eles vão sanar a necessidade dele. Nessa parte da comunicação, provar os benefícios é importante. Então, você vai utilizar ferramentas disponíveis, você vai ensinar o seu cliente com todas as ferramentas que você tem na loja. Às vezes, você tem aquele cardápio de mesa que mostra o corredor progressivo da multifocal. Às vezes, você tem o demonstrativo lá do Transitions, que escurece uma lente para o cliente ver. Transmita credibilidade através do que você fala, mas também através daquilo que você mostra, ok? Outra coisa, comunique no imperativo. Que bom que você me escolheu. Que bom que sou eu que vou te ajudar hoje. Que bom que você está fazendo esse óculos comigo. Nossa, olha, essa armação com essa lente, quando eu entregar para você, fale sempre com o cliente como se ele já estivesse comprando de você. Fale sempre comunicando ao inconsciente dele que você é a pessoa certa, gere conexão. Então, fale sempre no imperativo. Nossa, quando eu ligar no meu laboratório, eu vou priorizar o seu serviço lá dentro, porque o seu óculos vai ficar excelente. Olha, Gabi, quando você vier buscar os seus óculos, você vai ficar de queixo caído, porque vai ficar muito bonito. A Gabi nem falou que vai comprar, mas eu já estou comunicando para ela expectativas. Eu estou gerando uma comunicação no imperativo. E aí, gente, um dever de casa para nós que estamos descomplicando às 9 horas da noite, que estamos aqui guardando a nossa energia da noite para conhecer mais. Olha aí o dever de casa que vai descomplicar. Você precisa conhecer os tipos de comunicação, tá?
O tom da nossa voz na comunicação é um dos instrumentos mais importantes, tá? De uma venda. Paula, como assim? Tem gente que fala baixinho. Tem gente que o cliente chega e fica parecendo que tá cochichando. Então, aí, esse multifocal parece que tá escondendo alguma coisa do cliente. Tem vendedor que fala baixo, gente. Aí, o nosso cliente é idoso, a maioria. Aí, o cliente já tem problema de audição e o vendedor fala baixo. Tem vendedor que é entusiasmado demais. Ele ri, ele é expressivo, ele derruba as coisas na hora da venda, ele dá risada, ele encosta no cliente, ele bate no ombro. Gente, esse é um tipo de comunicação que, se o cliente que estiver na sua frente for um cliente mais colérico, não vai dar certo. Outra coisa, gente, tá falando que a entonação correta pode transmitir uma mensagem que vai além daquilo que está sendo dito, aumentando as chances do cliente fechar negócio com você. Imagine você, isso também tem lá no meu curso, imagine você fazendo um orçamento, aí a Jéssica vai falar para o cliente que deu 12 mil reais. Imagina ela falando assim, isso aqui ficou pouquinho para o senhor, ficou 12 mil reais só, é dinheiro de pinga. Gente, tem gente que é assim, tá? E você não vai vender 12 mil reais falando isso aí, tá? Não vai funcionar. Outra coisa, tem gente que sente a dor do cliente, a comunicação é uma comunicação muito tímida. O cliente fala assim, nossa, mas ficou 5 mil reais? Aí o vendedor fala assim, olha, mas eu posso te dar um desconto. Eu vou ver com o meu gerente um desconto, eu vou ver para você. É o consultor que sente a dor do cliente, né? Não, você fala assim, isso, o investimento do senhor é 5 mil reais. E nós podemos fazer isso de algumas formas de pagamento. Fala para mim como fica bom hoje. Gente, você precisa saber se a sua fala é amigável, se ela é positiva, se ela é reconfortante, se ela é incisiva. Você não pode ser incisivo demais, tá? Eu tenho uma vendedora que ela olha para o cliente e ela fala assim, mas é claro que você vai fazer essa melhor lente. Até porque olha o valor que você pagou na consulta. Você não pagou tudo isso numa consulta para fazer uma lente ruim, né? Ela é incisiva, extremamente incisiva. E aí, dependendo do cliente, se o cliente que está na frente é um cliente mais melancólico, ele não vai gostar disso. Então, a sua fala entusiasmada, você tem uma fala confiável? Eu quero dizer para vocês que, ó, essas duas falas, confiável e fala segura, tá? São as melhores falas para a gente ter. Então, faça uma pesquisa hoje ainda, se você conseguir, ou amanhã, mas não perca o time, tá? De cada tipo de entonação de voz acima e veja quais são as suas, tá? Eu, por exemplo, eu tenho uma forma de falar que ela é muito segura e ela é muito confiável. E eu sou muito amigável. O que que eu não sou? Eu não sou muito entusiasmada. Eu não tenho aquela, meu Deus, vai dar certo. Eu não sou essa pessoa muito expansiva. Mas seja lá qual é o tipo da sua comunicação, você precisa usar ela com equilíbrio e tem hora que vai ter que pegar um pouquinho de uma comunicação amigável, com uma comunicação mais confiável. Por quê? Se o cliente que está na sua frente é colérico, depois eu vou criar um material, vou colocar lá para vocês no grupo. Ele é um cliente que gosta de decidir rápido, ele não gosta que as pessoas comandem ele, e ele não gosta de muita figura na venda. Então, você vai ter que ter uma comunicação confiante, segura e positiva com ele. Se o cliente que está na sua frente é amigável, se ele é um cliente melancólico, ele gosta que você seja amigável, ele quer se sentir reconfortante. Então, se você for incisiva, ele não vai gostar. Então, eu vou colocar dicas lá de como atender o colérico, o melancólico, o fleumático, tá? E o sanguíneo. Essas 4 pessoas, elas exigem uma comunicação nossa diferente, tá bom? Paula, mas isso daí é uma fala desse movimento agora. Gente, quando eu comecei em ótica, 23 anos atrás, eu sabia só falar do corredor do multifocal, e sabia falar a diferença do acetato e do metal. E isso ajudava a vender. Hoje não. Hoje você precisa saber até o temperamento do cliente que está na sua frente, mas mais do que isso,
saber qual é o seu, porque nós precisamos andar em equilíbrio, tá? Então, eu vou colocar essas dicas para vocês lá no grupo, tá? E durante essa semana, e nós vamos aprender aí quem são os nossos clientes, como eu lido com uma pessoa que é igual a Paula. Eu sou aí mais sanguínea e um pouquinho colérica. Então, por exemplo, se o vendedor é muito docinho de coco, eu não gosto muito, não. Mas, por exemplo, eu tenho meu marido que gosta tudo explicadinho nos mínimos detalhes, porque ele é fleumático. Gente, isso ajuda demais a gente conhecer o cliente e também a se conhecer. Nós precisamos identificar como que é o nosso temperamento, porque normalmente ele carrega a nossa comunicação, tá? Então, gente, eu espero muito que tenha descomplicado muita coisa na vida de vocês hoje. Nós vamos continuar descomplicando N outras coisas, tá? E eu vou agora encerrar a nossa aula, mas vou deixar aberto para quem gostaria de fazer perguntas, ok? Contar um pouquinho sobre a sua ótica. Eu tenho gente do Nordeste aqui. Alguém que fale para mim, Paula, é muito difícil, isso daqui na minha ótica acontece o tempo todo, tá? Então, para vocês que vão se retirar do grupo, beijo no coração. Deus abençoe vocês. Que a partir de amanhã você coloque isso em prática. Eu vou atender vocês que estavam aqui no grupo, no meu WhatsApp pessoal. Então, se durante o dia aconteceu aí uma objeção nova, pode me chamar, falar, Paula, eu estava lá na aula e eu quero que você me ajude, ok? Eu vou atender vocês pessoalmente. E está aberto agora para quem gostaria de tirar dúvidas, ok? Então, quem quiser perguntar algo, pode abrir aí o microfone e vamos conversar. Bom, tá todo mundo quietinho, né? Ninguém quer perguntar. Deixa eu colocar vocês aqui em um mosaico com mais gente, que eu consigo ver vocês. Pronto. Gente, olha só, se você também se sentir mais à vontade, você pode fazer a sua pergunta para mim lá no WhatsApp, tá? Falar que estava aqui no curso e eu vou atender vocês lá no WhatsApp, tá bom? Ninguém perguntou aqui, deixa eu ver se alguém colocou aqui no chat alguma coisa. Não, ninguém perguntou. Então é isso. Boa noite para vocês, tá? Vejo vocês lá no grupo do Descomplica. Tem muito conteúdo para subir e tem uma novidade que em breve eu vou postar lá também, tá bom? Deus abençoe vocês Deixa eu falar rapidinho com você. e até a próxima, tá? Beijo no coração.